Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 1 do nosso curso de Morfologia, classificação das palavras. Sim, estreia de curso novo aqui no canal. Começaremos hoje a ver a classificação das palavras, pessoal. Nesta aula, nós faremos uma introdução a este assunto. Lembrando que este é um curso extenso, com várias videoaulas. Portanto, se você não quiser perder nenhuma delas, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Eu agradeço imensamente. A partir de agora, nós vamos começar um estudo para que a gente possa classificar cada palavra existente na nossa língua. E olha que são muitas, são várias. São cerca de 400 mil palavras, pessoal. Bastante, né? Obviamente que não tem como a gente saber todas elas. É impossível. Mas tem como a gente classificá-las. Isso mesmo, pessoal. Classificá-las. Essas cerca de 400 mil palavras são classificadas em 10 classes gramaticais. Isso quer dizer que todas as palavras da língua portuguesa ou serão classificadas como substantivo, como artigo, como adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção ou interjeição. Isso mesmo, pessoal, tá? Como vocês podem ver, no quadro são 10 no total. Essa foi a forma que os estudiosos da nossa língua encontraram para organizar melhor e gramaticalmente as palavras da língua portuguesa. Pois como vocês mesmos viram, como eu já falei, são muitas, tá, pessoal? Não tem como a gente decorar todas as palavras da nossa língua, mas tem como classificá-las em 10 classes. Nós vamos começar, a partir de hoje, a estudar cada uma dessas 10 classes de palavras. Vamos aprender a classificá-las uma por uma, de modo que ao final deste curso, você, aluno, seja capaz de abrir a página de um livro, ver uma palavra qualquer e saber a qual dessas 10 classes gramaticais ela pertence. Ou seja, se ela é substantivo, artigo, adjetivo, numeral e assim por diante. Esse é o nosso propósito. Algo bem importante que eu considero quando vamos estudar a classificação das palavras é entender que classificar uma palavra é um estudo da morfologia. Nós começaremos a fazer agora, pessoal, análise morfológica das palavras. Algo bem diferente de fazer análise sintática. As palavras que vocês estão vendo no quadro, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e as demais, fazem parte do estudo da morfologia. E dentro da morfologia, estudamos as classes de palavras. Ou seja, classificação dessas palavras. Eu digo isso porque o aluno costuma confundir análise morfológica com análise sintática. E isso o prejudica algumas vezes. Veja no quadro que são coisas diferentes. De um lado temos as 10 classes gramaticais que utilizamos para classificar as palavras e do outro lado temos os termos que utilizamos para fazer análise sintática das orações. Sim, pessoal, sujeito e predicado, objeto direto, objeto indireto, o adjunto adverbial, o agente da passiva, o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal, o aposto e o vocativo são termos da análise sintática. Desculpem. É muito comum o aluno começar a estudar e confundir esses assuntos, de modo que ele fica meio perdido às vezes, sem saber direito onde ele está. Eu acho que isso ocorre por quê? Porque o professor começa a explicar análise morfológica. Quando ele começa a explicar análise morfológica, não tem como ele não falar também em análise sintática. A gente faz isso. E faz porque é necessário. Não tem como explicar uma coisa sem falar da outra. A gente acaba fazendo uma análise morfossintática.
para explicar para vocês algumas coisas sobre esses temas. E eles meio que se misturam às vezes. Então vamos combinar uma coisa a partir de agora, a partir desta aula. Quando eu estiver utilizando as palavras da primeira fileira, eu estarei falando em análise morfológica. Ou seja, estarei classificando as palavras. Quando, porém, eu estiver utilizando as palavras da segunda fileira, eu estarei falando em análise sintática. E estarei analisando a oração inteira, como um todo. Tudo bem? É importante saber disso, pessoal, porque existe uma ordem de estudo na gramática. Primeiro a gente classifica as palavras, análise morfológica, para depois ir para o estudo da sintaxe, análise sintática. Uma coisa depende da outra. Uma vez que estamos em morfologia, classificação das palavras, a partir de agora vamos percorrer um longo caminho e veremos item por item da primeira fileira, começando pelo substantivo até chegar à interjeição. Mas que fique bem claro que estamos fazendo a análise morfológica. Vamos combinar dessa forma? Para ilustrar melhor a diferença entre análise morfológica e análise sintática, vamos utilizar as duas fileiras, colocando-as uma de cada lado. Observem as palavras no meio: João, livro, ontem e comprou. Percebam que, em termos de análise morfológica, eu consigo classificar cada palavra do meio em uma das 10 classes de palavras existentes. João e livro, por exemplo, são substantivos, né? É artigo, ontem é advérbio e comprou é um verbo. Simples assim. Agora, fazer a análise sintática dessas palavras não é possível, porque para fazer a análise sintática dessas palavras, elas devem estar organizadas em uma frase ou oração. Fica a dica. E de uma forma lógica, obviamente, uma oração, né, com sentido, uma sequência lógica e com sentido. Aí sim eu consigo fazer análise sintática, pois para fazer análise sintática eu preciso que as palavras estejam organizadas em frases ou orações. Fica a dica de novo. Assim como elas estão soltas e separadas, eu só consigo fazer a classificação ou análise morfológica. Como vimos, pessoal, eu posso classificar a palavra João em substantivo, por exemplo, né? Mas não posso classificá-la como sujeito, pois sujeito é um termo da análise sintática. E para analisar sintaticamente, eu preciso de uma oração inteira. Portanto, eu só poderei dizer se a palavra João é sujeito dentro de uma oração. O aluno fica confuso, às vezes não sabe se é sujeito, se é substantivo, ele está misturando tudo. Estudar análise morfológica é estudar as palavras em separado, ou soltas, digamos assim, uma por uma, a fim de classificá-las numa das 10 classes de palavras, né? No quadro número 1, conforme vocês estão vendo. Já estudar análise sintática, pessoal, é estudar as palavras todas juntas em uma oração e ver a relação que uma palavra estabelece com outra palavra. Por isso eu não consigo dizer se João é sujeito. Vejam que são palavras soltas e separadas no meio dos quadros. Elas não formam uma oração. Por isso eu não posso fazer análise sintática. Só posso fazer análise sintática quando eu estou falando de oração. Agora, se eu pegar as palavras e colocá-las uma ao lado da outra e montar a seguinte oração: João comprou um livro. Aí sim eu consigo dizer que João é um sujeito, pois eu tenho uma oração completa, com sentido. Vejam que as palavras juntas, uma ao lado da outra, têm lógica e sentido completo. Portanto, agora eu posso tranquilamente fazer a análise sintática e juntar os termos do segundo quadro, né? E utilizar, os termos do segundo quadro. Vamos analisar? João é sujeito, pois concorda com o verbo comprar e está praticando a ação de comprar. Comprou é verbo, como na análise morfológica, mas agora eu devo dizer qual é a transitividade dele. Nesse caso, ele é transitivo direto.
Um livro é o objeto direto, o conjunto, né? Um livro é o objeto direto do verbo transitivo direto, comprar. Pronto, fizemos a análise sintática desta oração. Fácil, né? Ah, professor, mas agora eu não posso mais dizer que João é um substantivo? Claro que pode, pessoal, mas ele é um substantivo na análise morfológica. Na análise sintática, na oração analisada, ele será sujeito, pessoal. São análises diferentes no estudo da gramática. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Análise morfológica é uma coisa e análise sintática é outra. O dicionário, por exemplo, ele traz a classificação gramatical da palavra. Ele vai te dizer a qual classe do primeiro quadro essa palavra pertence, se é substantivo, se é artigo, se é adjetivo, mas não tem como ele te dizer se a palavra é sujeito, objeto direto, agente da passiva. Por que não tem? Um dicionário, pessoal, as palavras não vêm uma ao lado da outra, elas não vêm em forma de oração, elas vêm ali uma abaixo da outra, né? No entanto, é possível fazer as duas análises quando temos uma oração inteira, a morfológica e a sintática. Vejam, análise morfológica, classificar cada palavrinha. A oração é: João comprou um livro ontem. João, substantivo, análise morfológica. Comprou o verbo, é artigo, livro é substantivo, ontem é advérbio. Fizemos análise morfológica. Agora vamos fazer análise sintática, que é estudar a oração em si, analisar a oração em si. Em João comprou um livro ontem, João é sujeito, comprou é verbo transitivo direto, é adjunto adnominal, o conjunto livro é o objeto direto e ontem é o adjunto adverbial. Eu não sei se você notou, pois nem todos os alunos percebem isso, mas veja que a palavra na análise morfológica era um artigo e se tornou um adjunto adnominal na análise sintática. Já a palavra ontem era um advérbio na análise morfológica e se tornou adjunto adverbial na análise sintática. Isso mesmo, pessoal, tá? Isso quer dizer que você precisa saber fazer a análise morfológica primeiro para fazer a análise sintática depois. Mas principalmente quer dizer que se você não souber classificar as palavras, dificilmente saberá a análise sintática. É por isso que a gente começa pela análise morfológica. Nós vamos começar hoje a classificar cada palavrinha da nossa língua, ou seja, começaremos do primeiro quadro, partindo do substantivo, até chegarmos à interjeição. Percorreremos um longo caminho, com certeza, mas vocês vão aprender, isso eu lhes garanto, com certeza. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa primeira aula sobre classes de palavras. Fica aqui o meu pedido para que vocês curtam, compartilhem, para que vocês me sigam nas redes sociais, pois essa é a maneira que vocês têm de agradecer o canal que tanto ajuda vocês. A mim só resta agradecer de coração. Bons estudos!